aí, pessoal, beleza? Eu sou a Ali, eu sou desenvolvedora mobile e também sou embaixadora do Space Squad. O Space Squad, para quem não sabe, é um grupo da Rocket City em que a gente faz diversas iniciativas para impactar a comunidade, beleza? A gente tem os Space API, que acontecem toda quinta-feira no Discord da Rocket City. A gente tem publicações no blog. A gente tem também os meetups, que acontecem em volta de todo o Brasil. Então, quem sabe o próximo não pode acontecer perto de você, tá? É presencial e você pode acessar o site da meetup.com, no site da Rocket City, no perfil da Rocket City, para ver quais são os próximos meetups que vão acontecer. Ou você pode acessar o Instagram do Space Squad, que está sempre aí na descrição. E por lá a gente posta tudo que está acontecendo, tudo que a gente está fazendo. Então, por lá vocês podem ficar ligados nas próximas coisas que vamos fazer. Inclusive, quais são os próximos episódios, né? Então, vou passar para o Taveira aqui agora. Perfeito. E aí, galera, eu sou o Gabriel Taveira, também sou um dos embaixadores aqui do Space Cash. E a gente está num episódio incrível com o Gui Estevão. O Gui Estevão trabalhou na Rocket, ele lidou com diversas frentes depois da Rocket em relação à acessibilidade. Então, a gente vai falar aqui como funciona o hackathon dele voltado ao espectro autista. A gente vai falar como funcionam as iniciativas que ele trabalha e vamos entrar em várias coisas sobre como é a inserção desses profissionais no mercado de trabalho. A gente vai lidar em vários tópicos sensíveis, mas extremamente importantes. Vou passar para que ele se apresente e introduza um pouco mais para a gente. É isso aí, galera. Eu sou o Gui Estevão, sou um homem branco, cabelo bem ralinho, barba. Acabei de fazer minha barba, estou com uma camisa cinza com um astronauta e uma frase escrita Boost Yourself, que é um dos lemas da Rocket City, empresa que eu trabalhei, tenho muita lembrança boa. E agradecer pelo convite para a gente poder falar justamente sobre esses temas, né? Inclusão no mercado de trabalho de pessoas neuroatípicas, falar como que os projetos de impacto podem acontecer com patrocínio de empresas e de outras formas também, e a importância de ter como pano de fundo a educação em tecnologia como um agente de transformação da sociedade. Prazerzaço e vamos que vamos. Bora pro episódio. Bora pro episódio. Eu queria entender como funcionam esses processos sociais que você comentou. Cara, tem várias formas hoje de você viabilizar um projeto de impacto social pensando em educação e em tecnologia. Você pode estar conectado a uma ONG e essa ONG, de repente, fazer um serviço social na quebrada, ter ali uma base de pessoas que ela impacta e, de repente, tem uma outra ONG, tem uma outra entidade, tem uma outra iniciativa, tem uma outra comunidade que tem conhecimento em tecnologia. Ou seja, você tem a pessoa que conhece o público, você tem a pessoa, o agente de transformação que é capaz de ensinar a tecnologia. Então, pensando em terceiro setor, muitas coisas acontecem pensando em educação e impacto, na nossa área que é a tecnologia, a partir da complementariedade que existe entre esses agentes de transformação. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar em projetos para pessoas refugiadas, por exemplo, onde o centro do imigrante era o lugar que recebia o treinamento de tempos em tempos e existia a ONG que ministrava o treinamento em tecnologia, no caso, para treinar em ferramentas de atendimento digital, o Zendesk, que era uma parada específica. Teve um outro momento desse mesmo projeto que a Visão Mundial patrocinava pessoas com que eles chamam de capital semente, pessoas refugiadas, migrantes. A crise migratória é uma realidade não só na América Latina, mas no mundo como um todo. E a Visão Mundial patrocinava a ida das pessoas para aprender, enquanto essa outra ONG com conhecimento de tecnologia estava lá para capacitar. Então, essa é uma modalidade de você conseguir, dentro do próprio terceiro setor, organizações não governamentais, você conseguir gerar algum tipo de impacto pensando nesses projetos de formação. Uma outra maneira que eu acredito que eu tenha um pouco mais de vivência, sem pretensão alguma, mas vivência de bater muito na porta, de tomar muito não, é você ter alguém que consiga treinar pessoas em variados perfis socioeconômicos diferentes, mas basicamente pessoas em vulnerabilidade, e você bate na porta das empresas, no B2B, nas grandes corporações que tendem a cada dia mais estarem abertas para patrocinar, investir em programas de formação dos mais variados tipos, quer seja para formação em programação, ciência de dados, produto e carreiras digitais como um todo. Mas ainda assim, o que a gente fala desse abismo de distância que existe entre as empresas e esse público é a questão da empregabilidade. Você não consegue gerar vagas o suficiente para o tanto que
tem se formado hoje nesses programas de impacto patrocinados por empresas. E a gente está contribuindo cada vez mais para um processo que para muitas pessoas é frustrante, de você se doar, você fazer uma transição de carreira, você tentar aprender conhecimentos que para você até aquele momento eram inconcebíveis, você não se achava capaz muitas vezes, e aí você começa a aprender aquela parada e de repente, para você ter uma experiência real, para você estar dentro do mercado de trabalho, precisa Moisés voltar e abrir o mar vermelho de novo, entendeu? É complicado. Então, o que eu vejo muito na minha experiência recente é isso, você viabilizar isso com as empresas, você buscar verba das empresas, gerar contrapartida para essas empresas, e a concorrência de projetos e o dia a dia dessas empresas é tão insano que os pilares de diversidade, equidade e inclusão que estão totalmente relacionados a esses projetos de impacto acabam ficando totalmente invisibilizados dentro da companhia. Você não consegue ter uma parceria com uma área meio ali de tecnologia, com um gestor ou uma gestora que seja um evangelista desse tipo de iniciativa e consiga gerar vagas reais para essa comunidade que você treinou. A sensação de que as coisas não se têm continuidade, que foi uma experiência que muitas vezes é melhor fazer internamente e se preocupar com outras coisas. Ela aparece muito para quando você vai comprovar internamente como que você investiu em educação e como você gerou resultado. Não são todos os ecossistemas corporativos hoje que tem hoje uma pessoa de educação olhando impacto. Geralmente você tem pessoas de marca empregadora, pessoas de diversidade e inclusão, alguns gestores dentro das suas próprias áreas de negócio que puxam esse carro dentro das empresas, mas essas pessoas não são especialistas em educação. Então, a partir do momento que o olhar de educação estiver mais vivo dentro dessas iniciativas, desses programas de formação, eu acho que vai ser mais fácil gerar um impacto genuíno com empregabilidade para que as pessoas que estão se formando consigam se mover na cadeia social, porque no fim do dia é isso que importa, né? Como que resultado essas pessoas estão tendo nas suas vidas. Elas estão se formando, elas estão buscando, mas e aí, né? Normalmente a gente vê as empresas fazendo o que eu vejo, né? Pelo menos eu acredito que eu esteja numa alta bolha, mas a gente vê programas de formações de empresas grandes que no final dão uma vaga, né? No final, mas é uma vaga para 500 pessoas Eu já vivi isso, eu já estive em lugares que eram assim, era o que a empresa podia oferecer, mas chegava ao ponto de ser meio complicado, porque tem 3.000 pessoas aplicando e só vai vir uma pessoa para trabalhar na empresa. Se torna... Aí você dá a formação chance de alguém conseguir é minúscula. Uhum. Né? Aí você dá uma formação para 3.000 pessoas e uma delas se destaca e ganha uma vaga. Mas e as outras 2.999, né? Exato. Como é que fica essas pessoas? E é nesse projeto que você trabalha, mais ou menos? Na verdade, de 2018 para cá, eu me envolvi um pouco mais em iniciativas de impacto, se a gente puder chamar assim. Eu trabalhei num grande grupo educacional aqui em São Paulo, vindo do interior do Rio. Fui pai muito novo e tal, e comecei ali como um bom garoto do malote. Estava muito tempo desempregado e trabalhava perto da área de RH, comecei a me apaixonar por aquilo, ou seja, eu estava há muito tempo desempregado, de repente eu estava trabalhando do lado de uma área que oferecia emprego para as pessoas, aquilo me encantou. Eu fiquei durante anos e anos recrutando professores de tecnologia para darem aula em ensino superior, em MBA, etc. E depois de formar uma rede de relacionamento com esses profissionais de tecnologia, eu migrei para a área de relacionamento com empresas, ou seja, ao invés de atrair talentos de tecnologia e falar sobre a intersecção que existe entre o mundo corporativo e o mundo acadêmico, eu passei a oferecer isso para o mercado corporativo. E aí, consequentemente, dentro das possibilidades de aproximação do mundo acadêmico do mundo corporativo, doação de bolsas de estudo, realização de programas de aceleração para jovens em vulnerabilidade, fomento ao uso de tecnologia de grandes empresas que queriam ter mais e mais pessoas usando as suas tecnologias dentro das empresas, começaram a se tornar algo mais recorrente. E aí, mas o divisor de águas, digamos assim, na minha vida com relação a esse tipo de projeto foi em 2018, quando eu fui convidado para ir para um hospital Felipe Pinel, aqui em Pirituba, na capital, São Paulo, para olhar o que estava sendo feito ali com crianças autistas, adolescentes autistas dentro do hospital. E no contraturno do cuidado que essas crianças e adolescentes tinham no hospital, os familiares faziam algumas oficinas ali. Oficinas das mais variadas possíveis ali.
E uma começou a chamar a atenção da galera, que era uma oficina maker ministrada por um amigo meu das antigas, um brother que tinha um engenho maker ali no Instituto Dante Pazanese, perto do Parque do Ibirapuera. E aí a gente pensou na possibilidade de, já que essa relação dos parentes, dos responsáveis por essas crianças autistas está mudando com relação à vivência dentro do hospital, por que a gente não faz um hackathon, já que o hackathon estava hypado na época, e coloca universitários, familiares, profissionais da saúde para pensar em soluções digitais para a inclusão da pessoa autista na sociedade como um todo. E aí comecei a dar de Robin Hood, né? Olhar empresas parceiras que a gente tinha na época, que eu tinha mais contato, e falar, olha, estou com um projeto aqui, me ajuda. E aí a gente colocou vários sanduíches de metro, suco Del Valle, o cacete na mala do carro, e fomos lá para o hospital passar um final de semana falando sobre inclusão de autistas na sociedade. E a gente percebeu que naquele grupo só tinha uma pessoa autista adulta, que é a Joyce Rocha, que hoje é designer de acessibilidade no Google. E a Joyce chamou atenção para isso, né? Falou, cara, legal esse projeto aqui, mas não tem representatividade alguma. E aí, da segunda edição em diante, já dentro do contexto da pandemia, a gente passou a fazer online, a gente passou a entender a questão da interseccionalidade, ou seja, o autismo, a neuroatipicidade, os formatos diferentes de neuroprocessar o mundo e a entrada de informações. Ela é uma realidade, não é o autista branco, hétero, laudado, é uma intersecção de histórias e realidades, de identidade de gênero, de autismo acompanhado de TDAH, entre outras características que se chamam biopsicossociais, né? E aí a gente começou a entender que a gente deveria pivotar, como se fala, a realidade de impacto do projeto e focar na pessoa autista adulta, diagnosticada tardiamente, uma população cerca de 80% a 85% dela na vida adulta, fora do mercado de trabalho. Aí sim, eu acho que eu aterrissei um pouco dessa experiência que me levou até ali, com muita humildade, para produtizar esse projeto e começar a oferecer para empresas que algumas já foram e já voltaram, algumas estão desde o início. E dentro desse projeto nasceu uma startup que recebeu algum capital de investimento, que hoje tenta levantar a bandeira da neuroatipicidade como um pilar de inclusão dentro das empresas, porque está muito distante essa realidade ainda. Foi aí que começou a minha história nesse tipo de projeto. Incrível. Assim, eu tenho uma relação próxima com o autismo, porque eu tenho um membro da minha família, né? Meu priminho, ele é uma pessoa autista. E quando meus tios começaram a perceber, isso teve que mudar toda a forma como eles tratavam e toda a estrutura. Tanto que hoje em dia eles têm a Associação dos Autistas lá de Franca para tentar conscientizar a galera, porque não dá para você colocar ele na escolinha e lidar exatamente como uma pessoa que não tem o aspecto autista. Tem vários níveis, né? Mas é extremamente complicado, é extremamente interessante. Fico feliz que essa inclusão está vindo e principalmente para o meio de tecnologia, que é um meio que ainda não tinha parado para realmente pensar. E, muito legal. Inclusive, como é que juntou esse seu interesse por tecnologia? Por tecnologia veio junto dos seus encontros ali a partir de 2018 que te levaram a isso ou já tem um passado? Cara, antes? foi assim, eu sempre fui jogador, sempre fui gamer, assim, de jogar muito Italian Football Manager, que é das antigas, o campeonato italiano tem quase 40 anos, então, por mais que não pareça. Então, naquela época, eu jogava muito Pokémon, que a gente instalava em disquete, meu primo me ajudava. Minha mãe comprou um K62 450, dividido em 24 vezes pela Caixa Econômica, porque ela era professora de escola pública na época, então foi assim que começou a minha relação com tecnologia. E quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha sido pai com 19 anos, então a minha realidade mudou da água para o vinho. Assim, eu fazia comunicação social no Rio, em Campo dos Goytacazes, meu sonho era ser jornalista esportivo, joguei basquete um tempo lá na cidade e tal. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar no grupo educacional FIAP, na faculdade, que hoje é Centro Universitário FIAP. E aí abriu-se um mar de oportunidades na minha frente quando uma pessoa lá, um gestor que eu tinha, que é o Andreas Burmester, que é um cara incrível, hoje ele trabalha no Manpower Group, é um cara, uma das minhas referências na vida assim, profissional. E ele me deu a oportunidade de usar o LinkedIn, quando tudo era mato no LinkedIn, para recrutar professores de tecnologia para dar aula na FIAP. Então, minha relação com tecnologia ela ficou muito forte. Eu passei a não entender o que eu estava aprendendo
nesses 7, 8 anos que eu fiz recrutamento de profissionais de tecnologia para darem aula. Então, comecei a assistir aula teste de arquitetura e organização de computadores, de modelo von Neumann a diagrama de classe, de Java não sei o que, a ciência de dados, inteligência artificial. E eu, garotão ali, né, cara, querendo vencer na vida, mal tinha barba. E aí a tecnologia, de fato, entrou na minha vida. Num primeiro momento foi assustador. No segundo momento, acho que eu consegui perceber que nem tudo que reluzia era ouro, que existiam ondas e ondas e ondas de tecnologia, porque eu comecei a ser demandado a formar times de professores para cursos que estavam sendo demandados pelo mercado. Hoje seria um curso de IA generativa. Há 10 anos atrás, 12, era SOA, arquitetura SOA, era data science, etc. Então, minha relação com a tecnologia se aprofundou a partir dessa experiência. Muito massa mesmo. Realmente. E como eu falei, eu já estava doida para te chamar aqui, porque é muito bom chamar as pessoas que fazem parte ativamente dessas iniciativas do terceiro setor, né? Porque, infelizmente, é uma coisa que a gente ainda tem que bater o pé e falar que precisa toda hora, porque não tem essa inclusão tão facilmente. Normalmente você vê essa inclusão em empresas muito estabelecidas, mas também são casos e casos, né? Então, foi muito por isso que eu queria te chamar também. E explica pra gente um pouquinho no que você está atuando hoje, quais são as iniciativas que você está atuando hoje, para o pessoal também saber na hora que for te procurar, alguma coisa assim. Legal, show de bola. Hoje eu estou trabalhando numa ONG chamada Campinho Digital, que é uma ONG ligada à Fundação Compromisso, que é uma fundação da Argentina. E lá o Campinho Digital se chama Potreiro Digital. Não vou usar aqui falar espanhol, por mais que eu seja quase fluente, assim, principalmente misturando espanhol com italiano, de assistir novela do SBT e da Globo, né? Mas eu estou com a posição hoje de desenvolvimento institucional dessa ONG, que tem formação em Web Full Stack, tem uma formação forte que eu sou apaixonado, que é o AWS Restart, é uma formação de 12 semanas olhando características, produtos da suíte AWS, que eu acho que é um programa que tem tudo para mudar a vida de muita gente. E a ideia é colocar Campinho Digital na primeira prateleira das iniciativas de impacto e de educação em tecnologia perante o mercado corporativo. Então, isso eu estou fazendo hoje, comecei a fazer recentemente, fui convidado por uma galera da Argentina, e foi um encontro assim, bem legal, porque eu acho que eu estou num momento um pouco mais maduro, assim, para olhar esse tipo de desafio mais estrategicamente, com uma visão maior de planejamento, depois das experiências de gestão que eu tive, depois dos erros que eu cometi, da impaciência que eu tive em alguns momentos para virar algum tipo de projeto, e acho que tudo isso me trouxe para fazer esse tipo de iniciativa hoje, além do Autismo Tech. Sigo firme e forte lá no Autismo Tech, contribuindo com o Caio Bogos, que é um cara que ganhou ontem um prêmio de acessibilidade promovido pelo governo de Alagoas e pela Handtalk, que é um projeto muito legal, que justamente está na vanguarda da inclusão dos autistas adultos no mercado de trabalho. Então, sigo lá tentando captar patrocínio. Estou lá me aventurando como host do podcast Atipicidades também, entrevistando a galera. E assim, estou em contato com várias startups, várias iniciativas de impacto diferentes, entregando o que eu posso entregar de melhor, que é um pouco desse conhecimento, rede de contatos, o que dá errado. Eu sou um cara que costumo ser muito franco, muito direto. Isso também, às vezes, acaba me atrapalhando, mas quando você trabalha com captação e com terceiro setor, você não tem tempo a perder. Então, estou envolvido em várias dessas iniciativas aí. E no mercado corporativo em si, estou numa empresa, uma consultoria chamada Alpar, que implementa uma tecnologia chamada ServiceNow, e estou contribuindo lá, criando uma comunidade interna, ajudando a mapear os desafios com relação ao engajamento de time, e é isso. Sofrendo com o Flamengo, sou pai de 2 meninas, uma de 16 e uma de 11, e o pai da Miri também, que é a minha cachorrinha, Miri Bob Brau, está com 1 ano e pouco. E é isso, cara. Estou envolvidaço com essas coisas, e depois de um tempo desempregado, eu acho que foi um período que eu precisava, assim, para aquela reflexão, aquele toque de humildade, de olhar o mercado de fora e ver como é que a bolha deve estar se comportando, para onde que eu vou, o que está fazendo sentido ainda. Uma das maiores escolas que eu tive na vida profissional foi a Rocket City. Então, o
que eu sigo carregando de lá, né? Além de seguir apaixonado pelo modelo, pela comunidade, por vocês, pelo negócio, pelas pessoas que estão lá dentro. Inclusive, estou com a camisa da Rocket que eu ganhei na minha primeira semana de trabalho lá. Então, um pouco disso que eu estou fazendo hoje. E cara, já que você tocou no assunto, qual que era teu papel dentro da Rocket? Legal. Dentro da Rocket, eu fui convidado para contribuir com as iniciativas de relacionamento com empresas. Então, é um modelo de negócio fundamentalmente B2C, focado na pessoa desenvolvedora, que eu acho que não tem noção do potencial que tem. Eu acho que se as pessoas desenvolvedoras tivessem um estalo assim, elas criariam uma nova sociedade, porque é muito necessário. Depois a gente pode dar uma viajada sobre isso. E o meu papel na Rocket, depois que eu saí da FIAP, depois de 14 anos na FIAP, foi chegar lá e começar as iniciativas de relacionamento com empresas. E aí foi loucura, né, cara? Foi quase 1 ano e meio. Foi maravilhoso, foi a melhor experiência profissional que eu já pude imaginar ter, passar. Fiz muita merda lá, fiz muita coisa legal lá e deixei pessoas que eu sou apaixonado lá dentro. E acho que o projeto mais fora da curva foi o Show Me The Code, que graças a Deus o Mano Davin ressuscitou esses dias aí, fazendo react sobre o Zé também esteve aqui, né? O Zé Carlos esteve aqui também falando sobre o Show Me The Code, se eu não me engano. Sim, o Zé teve. Mas nos bastidores ali, participar daquilo foi surreal. Surreal. Cara, as histórias que a gente ouviu, parecia muito engraçado que tava rolando ali. O Diego contando aqui que tinha o cara do Masterchef falando no ouvido dele, pergunta por que ele tá rindo. E o Diego fazendo papel de bravo ali, parece ter sido uma experiência muito doida. Puta, foi muito legal. Foi muito legal. Pô, do IEL, ouvir a comunidade em si. Puta, cara, eu acho que foi surpreendente pra mim, assim. Eu nunca imaginei viver aquilo ali, cara. Sinceramente, minhas primeiras semanas e primeiros meses foi uma coisa totalmente impactante, assim. Parecia um universo paralelo, cara. Parecia uma ramificação da realidade profissional que me levou até ali totalmente cansado, esgotado, estressado. Tanto é que eu tive um processo de burnout severo lá dentro e fui muito acolhido, fui muito bem tratado, fui restabelecido com a ajuda das pessoas ali dentro. Mas os meus primeiros meses lá são inesquecíveis, cara. Foi a maior experiência, a maior viagem, assim, que eu podia sonhar em ter, pelo jeito que as coisas são. Claro que é um negócio, é uma empresa, tem lá suas metas, tem seus problemas, etc. Mas, assim, esse tipo de relação, cara, que eu comecei a ver nos eventos, que eu comecei a ver nas lives, né? A reciprocidade, né? Como diria o Tite, né? A reciprocidade. Cara, era absurdo, era muito legal. E eu guardo isso para sempre. Pô, massa demais, cara. Porque, realmente, é tipo assim, o pessoal pode não acreditar, mas do jeito que é aqui no podcast, do jeito que é nos meetups, é como a Rocket reage com a gente, né? Como é que é a relação com eles, e isso é muito da hora. Então, vamos lá. Sobre o Autismo Tech, aí em específico, tem alguma forma do pessoal entrar em contato com você, de participar? Como é que funciona isso? Como funciona o Autismo Tech? Como funciona? Boa. O Autismo Tech é um hackathon. Então, é um hackathon online para cerca de 125 pessoas, onde busca-se o protagonismo da comunidade autista adulta. Ele está na 5ª edição. Então, você entrar no Instagram autismo.tech, @tip.io, a galera vai encontrar mais sobre o Autismo Tech. Para participar, o momento que o Autismo Tech tem muito a ver com o legado de aprendizado. É difícil você pegar a comunidade neuroatípica num contexto geral, por mais que o espectro seja muito amplo e as pessoas tenham as suas especificidades, cada uma delas, a forma como elas processam o mundo, mas a gente aprendeu que no decorrer do tempo, levar a galera para um hackathon raiz, de final de semana, altamente imersivo, era um erro. A gente começou a preparar, então, etapas anteriores que instrumentalizassem a comunidade atípica até chegar no hackathon. Então, cursos sobre gestão de tempo, produtividade, formação de time. E geralmente quem participa é a comunidade atípica ou cerca de 70%, de 65% a 70% dos participantes são, de fato, autistas. Ou eles têm laudo, ou eles são autodiagnosticados.
Hoje a gente entende que o autodiagnóstico é capaz de libertar uma pessoa que talvez até aquele momento na vida adulta não tenha se encontrado na linha do tempo e espaço do mundo, né? Sim, e querendo ou não, o espectro é extremamente difícil de diagnosticar, mesmo clinicamente, porque Ele é bom, diferente, né? Tipo, pra cada pessoa ninguém é uma entende coisa. muito bem o porquê ele acontece, como ele acontece, então você mensurar e diagnosticar que aquilo é autismo ou não é uma série de fatores para você chegar naquela conclusão. Ou não invalida um autodiagnóstico comparado a um diagnóstico médico. É extremamente complicado. Com Extremamente certeza. complicado. E nem todo mundo tem acesso para pagar por esse diagnóstico profissional. Então, o autodiagnóstico, a gente percebeu que a medida do tempo fazia muito sentido e a gente nunca limitou a inscrição por conta disso, sempre buscou esse protagonismo que eu comentei. A gente tem ali na última edição, por exemplo, 44 das pessoas participantes também TDAH, mais da metade das pessoas de identidade de gênero feminina, uma distribuição em 14 estados da federação. Então, buscando, né, essa representatividade e o protagonismo dessa comunidade e as pessoas verem que ano após ano negócios reais vão surgindo dali, pessoas se conectando com o potencial empreendedor que elas não sabiam que tinham, ou indo de fato para suas carreiras de uma maneira diferente, ou ainda sendo empregadas pelas empresas que fazem parte daquele ecossistema e pagam para estar ali, né? Patrocinam o projeto, por isso que ele fica de pé. Mas então, se a galera que estiver na pista aí for uma pessoa desenvolvedora, quiser participar e é uma pessoa típica, não é uma pessoa atípica, ela tem condição de participar, porém a chance dela de ser selecionada no final é menor, porque busca esse protagonismo autista que eu comentei. Que Ótimo. legal. Então, vocês também realmente olham para ver se a pessoa é atípica e por conta disso. E no final tem vagas, é isso? Tem vagas das empresas patrocinadoras e aí o Atip Learning, que a gente chama, que é essa camada de educação e de comunidade, e depois abrem-se as inscrições para o Hackathon para a gente selecionar essas 125 pessoas que vão participar de um Hackathon de 2 semanas, ou seja, para ter tempo suficiente para elas pavimentarem um caminho de produzir uma solução digital lá no final, ou uma solução física, já saiu de tudo ali. E o pitch não é ao vivo, elas produzem um video pitch de 3 minutos e as respostas para a banca, sim, são respostas que acontecem ao vivo. Foram maneiras que a gente foi customizando o projeto para ter um grau de previsibilidade, de evitar gatilhos e sobrecargas para que a comunidade se sentisse confortável. E depois da terceira edição também uma rede de apoio com profissionais de saúde, com ex-participantes, que à medida que as pessoas tivessem problemas dentro dos times, elas pudessem recorrer a uma rede de apoio para ter um acolhimento ali durante o hackathon. Então, é dessa maneira que ele acontece. Que ótimo. E assim, você sabe que existem alguns aspectos que têm peculiaridades. Por exemplo, em relação a som, barulhos altos ou a socialização. Existe alguma instrução que vocês dão para empresas em relação a receber pessoas atípicas? Como que isso funciona? Como funciona o processo de integração deles no mercado de trabalho? Legal. Precisa Tipo, dessa se vocês etapa? passam alguma formação, alguma coisa para as empresas que são patrocinadoras. Sem dúvida. No dialeto corporativo hoje, a palavra sensibilização é o que tem sido usado para esse tipo de integração que vocês mataram aí com essa pergunta. Acho que é excelente falar sobre isso, porque parte da jornada fundamentalmente está focada na pessoa atípica e na experiência dela ali dentro, para que ela de fato se sinta confortável para chegar até o fim. E tem vários depoimentos maneiros com relação a isso. E, por outro lado, levar essa sensibilização para as empresas. Tem e-book, tem palestra, tem preparação de time, tem jornada de acompanhamento, vagas afirmativas, censo interno para ver quem é quem no Beeline Dominó, contato direto com times mais específicos que vão ser preparados para receber essas pessoas, assim como você bem falou. Por que horas do dia a pessoa atípica, por exemplo, se sente mais produtiva? Como ela prefere ser contatada? O trabalho remoto é super interessante para ela e isso é claro dos feedbacks que a gente recebe. Mas será que ela mora num lugar realmente confortável? O cachorro do lado que não para de latir, que é um Rottweiler Pica das Galáxias, a fábrica de, sei lá, de biscoito ou a mecânica do vizinho. Então, e foi isso que a gente aprendeu para deixar as peças um pouco mais claras na visão das empresas. Ótimo. Pô, A Xteam, que é onde eu trabalho, assim, é uma empresa com cultura remota. E ela bate na tecla de que se você está indo para o remoto e você espera economizar com isso porque não vai ter escritório, você está fazendo errado. Porque os gastos que você não teria com o escritório com aquela pessoa, você deve investir em equipamento e tentar melhorar o ambiente que a pessoa está
para que ela não corra por esses problemas. Isso não especificamente para as pessoas atípicas, mas eu acredito que o cuidado pode ser ainda mais sensível. Nesse sentido de que se tem um cachorro latindo, pô, dá para comprar um fone que cancele o barulho, né? Dá para ver o que a pessoa precisa. Sem dúvida. E tem algumas coisas que você... Algumas dicas que você possa passar para a galera que está pensando em contratar pessoas atípicas? Claro, primeiro se instrumentalize, né? Tem filmes, séries, documentários, depoimentos, né? Hoje a Amanda Ramalho, que é uma pessoa que é ex-pânico, né? Na rádio, ex-pânico na TV, ela está fazendo um podcast super legal e trazendo um nível de consciência com pessoas maravilhosas sobre o autismo e fazendo essa correlação também com o mercado de trabalho, né? Então, uma dica que eu dou primeiro para as empresas, para times e principalmente lideranças que queiram chegar nesse lugar de conseguir receber pessoas atípicas, que não é nada, não é nenhuma ciência de foguete, é uma coisa relativamente que depende de uma questão mais atitudinal do que qualquer outra coisa, é se instrumentalizar e conhecer de forma ampla como essa comunidade se comporta, como ela, em tese, reconhece padrões, interage com o mundo, processa o mundo e onde ela está. Então, existem comunidades, existem influenciadores, existem projetos, existem consultorias e projetos satélite como o próprio Autismo Tech que dão essas respostas para quem quer começar a pavimentar esse caminho internamente. E acho que terceiro e não menos importante é olhar para dentro de casa e ver se dentro da sua empresa, independente do tamanho, independente se há ou não grupos de afinidade, entre outras formas de se conduzir iniciativas de inclusão internamente, pessoas que já tenham relação com o tema, eventualmente até pessoas atípicas que estão dentro do time e desde o processo seletivo até estar dentro da empresa, mascararam o autismo para, de alguma forma, atender a norma social. Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Então, acho que são 3 dicas valiosas para quem quer começar a construir esse caminho de inclusão para autistas no mercado de trabalho. E como funciona para pessoas que não têm necessariamente o problema social e às vezes acaba mascarando sem perceber? Porque tem muitas pessoas também, principalmente adultos, né, como você falou, que não sabem que tem alguma neurotipicidade, né? Às vezes o espectro, né, não tá tanto para esse às vezes lado. o espectro não tá tão na cara, assim, tipo, não é tão... como que eu posso dizer isso? É tão focado em uma coisa só. Por exemplo, tem muitos que têm muita dificuldade em socializar. Tem outros que têm facilidade em socializar, mas têm dificuldade em outras coisas. Entendeu? Como funciona para essas pessoas? Tem algumas iniciativas para também descobrir se tem ou não, se já tinha... porque tem o autodiagnóstico, mas é bom você sentir, você ouvir de outra pessoa falando e confirmando, né? Perfeito. Eu não sou uma pessoa atípica, eu sou uma pessoa aliada. E dos depoimentos e amizades que eu tenho dentro da comunidade, existe um projeto chamado Te Acolhemos, por exemplo, que ele busca exatamente atingir esse perfil da população atípica, pessoas que estão buscando respostas. E o acolhimento é feito por pessoas que já passaram por essa situação antes e profissionais da saúde que estão conectados a essa rede, digamos assim, que não tem ainda muita base tecnológica, que funciona à base de WhatsApp, mas que funciona e fez mais de 300 atendimentos nos últimos 2 anos, que é para acolher pessoas que estão buscando esse tipo de resposta. Então, o primeiro acolhimento de meia hora é feito totalmente gratuito. A profissional de saúde que faz esse atendimento faz uma pesquisa depois para preparar de forma customizada o passo a passo do diagnóstico, do potencial diagnóstico, alinhado ao que ela conseguiu captar durante aquele acolhimento. E quem capitaneia essa iniciativa é a Charlene Leal, que venceu o Autismo Tech na 3ª edição e depois foi empreender para colocar essa ideia de pé. Então, acho que hoje a Te Acolhemos faz um papel bastante interessante e dá esse tipo de resposta para pessoas que estão buscando. Foi mal. Relaxa. Achei bem legal isso, porque eu acho que uma das mais dificuldades seria você não perceber que você tem, né? Por exemplo, você pode ter suspeita de que você tem algum espectro, de que você tem alguma neurotipicidade, mas como isso não está tão visível, fica na sua cabeça, será que é mesmo ou será que é só alguma coisa que eu estou sentindo momentânea, sabe? Sim, eu passo por isso. Eu acredito que, inclusive, passei pelo acolhimento da Te Acolhemos, porque a Charlene, às vezes, trocando ideia com ela pelo WhatsApp, ali, conversando com ela, parece que ela me entende mais do que eu mesmo, né? E ela fala, Gui, tem que ver a questão de TDAH, vamos fazer um acolhimento aqui, vamos chegar até o fim com esse diagnóstico e tal.
E a comunidade neuroatípica é muito maior do que somente o autismo. A gente está falando de dislexia, descalculia, TDAH, entre outras características que estão muito mais presentes no mercado de trabalho do que a gente possa imaginar. E não se faz nada praticamente com relação a acolhimento, apoio, falar sobre o tema, discutir isso dentro dos times. E as pessoas simplesmente fazem chacota de si próprias para atender essa norma social que a gente fala, ou simplesmente elas não sabem, como você falou, não foram atrás ainda, né? Então, assim, às vezes eu vejo isso... Às vezes não, eu vejo isso o tempo todo no Autismo Tech. São anos e anos aí convivendo com essa comunidade e ouvindo esse tipo de relato, né? Nem tudo são flores, obviamente, mas eu acho que tem um grande oceano aí para a gente desbravar e preparar as próximas décadas para que as pessoas tenham menos dificuldade de se manter em suas profissões. Acho que esse é o grande segredo. A gente pega pessoas com mestrado, pessoas com MBA, pessoas com pós, pessoas que passaram por empresas e foram tombando e saíram do mercado, pessoas que estão dentro de uma empresa há muito tempo e sempre recebeu feedbacks negativos. Pensa, meu irmão, você trabalhar 10, 12, 15 anos numa empresa e receber feedback negativo esse tempo todo, como se você não fosse suficientemente bom. Cara, se boa parte da qualidade da nossa saúde mental vem do trabalho, pensa o nível de concessão que essa comunidade precisa fazer para se manter de pé. Por isso que a chance de cometer a ideação suicida é 15, 16 vezes, quase 20 vezes maior do que de nós três que estamos sentados aqui, entendeu? E aí a conversa começa a entrar numa seara que é muito crítica, mas que é muito mais presente do que a gente possa imaginar. E as redes sociais são territórios de muita exploração da comunidade contra ela mesma, pessoas que tenham determinadas linhas. A gente tenta ficar um pouco agnóstico a esse tipo de movimento e, ano após ano, ter a condição de entregar um projeto de qualidade que já tem o seu lastro de conhecimento e aprendizado do que deu errado. Massa demais, cara. Muito massa. Eu acho muito lindo. Sério, eu acho muito lindo essas iniciativas e... em específico a de neurotipicidade, que é uma das mais complicadas, se a gente for olhar, porque tem que ter um tratamento diferente, né? A pessoa tem que ter um tratamento com mais cuidado, dependendo de qual seja. Então, eu já vi pessoas também que foram demitidas porque não sabiam que tinham, mas aí isso afetou no trabalho e aí acabou... A pessoa fica assim, nossa, eu fui demitida e tal, porque eu não estava conseguindo fazer isso, mas eu não consigo prestar atenção em nada. E daí vai descobrir, tem TDAH e precisava tomar mais cuidado, tipo, tomar medicação para conseguir tudo. Então, tipo, isso afeta o dia a dia das pessoas. E do ponto de vista corporativo, não sei se vocês concordam comigo. O que eu penso isso me despertou quando eu trabalhei para alguns projetos em parceria com a Salesforce, e eles tinham lá um estudo que se chamava The Salesforce Economy, feito pelo Instituto IDC. E dizia que até 2024, se todo mundo que precisasse treinar e conhecer Salesforce fizesse, seriam gerados mais de 4 milhões de empregos ao redor do mundo. E eu fico pensando na comunidade de pessoas com deficiência, que no Brasil somente cerca de 1% delas de fato está registrado com CLT na carteira. Então, de 50 milhões de pessoas, 1% está registrada é ridículo. E eu fico pensando nessa provocação que a Salesforce fazia 5, 6, 7, 10 anos atrás, que é qual o impacto econômico de uma força de trabalho invisibilizada? Cara, não tem como responder. Boa parte das pessoas que estão hoje escanteadas, invisibilizadas pelo mercado e pela sociedade, de alguma maneira começassem a fazer parte da cadeia produtiva, que impacto isso teria? Acho que nações sairiam da vala, a desigualdade social tenderia a diminuir. Obviamente que assim, eu sou meio ideológico assim, às vezes, e tal, meio sonhador. Mas, cara, o jogo mudaria, pô. Você teria mais clientes também, né? Porque, mais clientes. Presta atenção. É básico. Você tem uma pessoa que entende o que a outra está passando, ela automaticamente consegue atribuir coisas de acessibilidade que ajudam a ela e automaticamente ajudam aos outros da mesma comunidade que ela faz parte. É difícil se colocar num lugar. Muitas vezes você não passou por esses problemas, então você inconscientemente não pensa neles. Então é legal ter essa galera. Por exemplo, no Zé a gente queria fazer acessibilidade. Uma das pessoas que estavam ajudando a gente na hora de liderar essa frente era uma pessoa que a filha dele era cega. Então ele passou muito tempo entendendo as dificuldades. Ele estava ali
pô, com uma vivência prática, sabe? Ele pensava naquilo no dia a dia. Tem Então, isso se você não também tiver ninguém que pensa nisso no dia a dia, que vai se comunicar, ou que Exatamente. está ali para entender, atender um cliente que seja, na mesma situação, ele vai ter uma visão bem melhor, com certeza. Você falou de cliente, né? Se pegar pessoas de baixa visão no Brasil, a gente está falando de 6 a 7 milhões de pessoas. Contabilizando cegos, cerca de 20 milhões de pessoas em grandes números. Pô, é gente pra caraca, irmão. É muita gente. Que não consegue acessar um produto básico porque não tem acessibilidade. 1% dos sites são acessíveis, né? Segundo pesquisas que estão aí há bastante tempo falando sobre esse mesmo dado. 1% de todos os sites da parada, porra, acessível. O novo guia do WCAG, né, com relação a produtos nativos digitais acessíveis, acabou de sair e me diz quantos times de produto estão discutindo isso internamente. Não tá. Se for 0,01, eu já tô bem surpreso, cara. Se for mais do que É um... difícil. E não dá para botar na conta da pessoa. Para mim, essa é uma conta das empresas. É uma forma das empresas, né? da corporação. É uma forma das empresas se conectarem ao seio social da forma mais genuína possível, sem interesse, buscando somente dar. Porque, cara, a gente está cansado do só vem a nós, está na hora do vosso reino, né, cara? Está na hora dessa galera começar a colher. Então, eu fico, assim, sei lá, 30%, 40% do meu tempo frustrado, 50%, 60% do meu tempo, porra, afinzão de transformar. Porque, é complicado você viabilizar tudo isso e da forma como o mercado corporativo está organizado hoje, etc, né? Enfim, você vai pro LinkedIn ali, pô, a galera quer discutir a IA da Elis, recrutador com nariz de palhaço porque recebeu no-show de candidato, pessoas atacando outras que estão defendendo alguns pontos de vista, etc. E 70 milhões de pessoas no Brasil com insegurança alimentar, né? Então, para mim, eu não consigo, cara. Eu simplesmente não consigo dar importância para esse tipo de coisa, para tudo isso que tem sido falado, enquanto boa parte da população está na merda. Então, a gente tem que continuar com as nossas bandeiras levantadas e tentando fazer as coisas da forma mais profissional possível. Acho que é isso. Com certeza. Cara, já encaminhando mais para o final, assim, tem alguma coisa que você quer adicionar? A gente está chegando perto do tempo. Eu quero abrir um espaço para você falar qualquer coisa que você não tenha falado durante o episódio ou dar qualquer recado para a galera aí. Legal. Pô, acho que eu não falei uma coisa que eu gosto muito, que foi a realização de um sonho meu, que foi trabalhar durante 3 anos com rádio. Eu tive essa oportunidade na época da FIAP, a FIAP estava patrocinando o São Paulo na época, eu tive a oportunidade de trabalhar na área comercial, fazendo ações dentro do camarote do Morumbi, pena que eu não vendia cerveja lá. Qual foi? Foi maneiro. E aí eu consegui uma oportunidade de trabalhar em rádio e até hoje, inclusive, quem estava me ligando aqui é o César Tavares, que é quem está à frente da rede Voz do Esporte de Rádios. Quem tiver puder dar uma moral para a galera lá, só tem fera braba. É uma academia de talentos, tem muita gente que está hoje bem posicionada, trabalhando em grandes veículos que saíram de lá. E trabalhei com muita gente fera do mercado, então isso foi uma coisa que eu não falei, que foi um sonho e uma coisa maravilhosa de se viver. Hoje em dia é tão difícil você... às vezes você é tão julgado por ser brega, né? Eu acho que é bom ser brega, é bom sonhar, é bom acreditar nos sonhos. Então isso foi uma coisa que eu não falei, que foi uma experiência fantástica, transformadora, que foi produzir conteúdo, trabalhar diretamente com pessoas apaixonadas por futebol. Me fez ser um torcedor menos pior também, porque eu era muito fanático, era muito aficionado no Flamengo e vi o quanto que o futebol é podre. E depois que eu saí do dia a dia da operação, eu passei a ser um torcedor muito melhor e desfrutar muito mais do futebol e ter a clareza de que basquete é melhor que futebol. Eu prefiro vôlei. Adoro também, sou apaixonado por esporte. E, cara, uma mensagem, eu não queria deixar nenhuma mensagem, só queria agradecer, assim, por eu poder vir aqui, estar com vocês. Eu consumo o conteúdo de vocês. Eu vi lá dentro da Rocket o que se esperava do que fosse o Space Squad de uma forma que gerasse mais impacto, num guarda-chuva de iniciativas mais amplo, e ver isso acontecendo com pessoas como vocês é admirável, admirável. Vocês estão de parabéns. Se vocês tiverem alguma dúvida de que vocês estão transformando a vida de alguém, não tenham, porque vocês estão transformando a vida de muitas pessoas com esse conteúdo aqui. E é isso, me coloco à disposição. Quem quiser conhecer mais sobre autismo dentro do mercado, quem quiser conhecer mais sobre como fazer para
levar os seus conhecimentos para dentro do terceiro setor, porque tem ONG pra caraca aí com site ruim, com pouca clareza de como fazer doação. A gente tem mais de 1.100.000 ONGs no Brasil hoje, cerca de 1/4 delas é de educação, então é um mercado ultra pulverizado, mas que clama por ajuda e por profissionais que conheçam o que a comunidade conhece. Então, quem quiser alguma dica, quem quiser alguma ponte, quem quiser uma mentoria, deixo minha agenda, meu LinkedIn à disposição. Guilherme Estevão, e mais uma vez, muito obrigado por esse espaço e por poder conviver com vocês um pouco aqui. Obrigado. Cara, muito obrigado. As redes sociais, as redes sociais dele vão estar aí na descrição, tá? Sim, segue ele, segue a gente, segue os projetos sociais que eles estão fazendo. A gente vai deixar o link na descrição se vocês têm algum interesse. Tanto em participar do Hackathon, quanto ajudar nas iniciativas de qualquer forma. Se estiver aberto, a gente deixa o link lá. Show de bola. E é isso. Até semana que vem, então? Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. É nóis.